Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Bom, na aula passada a gente viu como declarar variáveis na linguagem de programação Kotlin, tá? Utilizamos o var, tá? E utilizamos o val para variáveis imutáveis. Bom, agora nós vamos ver quais são os tipos de variáveis que a gente tem em Kotlin, tá? Então, eu já deixei aqui um comentário dos tipos de variáveis, tá? Tá faltando alguns, não são todos, mas são os mais usados aí, tá? Na programação, beleza? Então, nós temos o tipo string, tá? Que é para armazenar textos, tá? Então, nós utilizamos o string, o tipo string, para armazenar valores do tipo texto, tá? Nós temos o tipo int, tá? Que é para armazenar números inteiros. Então, o int ele armazena apenas números inteiros, tá? Nós temos o double, que também ele armazena números, só que é números decimais. São aqueles números com ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula não, aqueles números com vírgula, né? Que na programação a gente usa o ponto em vez da vírgula, tá? Números como 20,00, 50,50, números com vírgula, tá? Então a gente usa esse tipo de variável que é o double, tá? Para números decimais. No caso, o double ele armazena muito mais números, tá? Então ele armazena aí 16 números após o ponto, tá? Então ele tem essa diferença em relação ao float, tá? O float também armazena números decimais, só que ele armazena um número menor do que o double, tá? Ele armazena 7 números após o ponto, tá? Então tem uma pequena diferença entre os dois. O float recebe um valor menor, tá? De números decimais, e o double já é um valor maior, tá? Que ele suporta. Nós temos o tipo long, tá? Que é os números inteiros. Aí você me fala, tem o int números inteiros e tem o long números inteiros? Sim. Só que o long suporta muito mais números inteiros, tá? Já o int suporta menos. Legal? E temos o tipo boolean, que é valores booleanos, tá? Que armazena valores como verdadeiro ou falso. Então ele só armazena esse tipo de informação, verdadeiro ou falso, tá? Então essas daqui são os tipos de variáveis que a gente pode utilizar na programação, beleza? Os mais utilizados aí. Bom, agora a gente vai entender um pouco mais aqui como que a gente vai fazer essa declaração em Kotlin, tá? Então, vamos declarar aqui uma variável que vai receber um nome, tá? Então, podemos criar aqui uma variável, podemos colocar o var, vamos chamar de nome e o nome vai receber o valor Marcos, tá? Beleza. Aqui no nosso print ln é onde a gente vai mostrar para o usuário as informações, tá? Então vamos colocar aqui a nossa variável nome, que está recebendo o valor Marcos, e vamos colocar aqui em run. Já apareceu Marcos, tá? Então, nós não precisaríamos definir o tipo da variável, tá? Automaticamente ele já entende que é uma string, tá? Você vai entender melhor, tá? Eu vou criar outra variável aqui de uma forma diferente, tá? No Kotlin, nós não precisaríamos criar uma variável definindo o seu tipo, tá? Se você vem do Java e de outras linguagens de programação, você sabe que você precisa definir o tipo da variável, tá? Bom, no caso do Kotlin a gente não precisa, mas a gente pode definir também, tá? Vamos supor que a gente quisesse definir o tipo da variável do tipo string, que vai receber textos. Então a gente poderia vir aqui, criar uma var, nossa variável vai se chamar nome, beleza? E aí nós poderíamos colocar 2 pontos aqui e poderíamos definir o tipo da variável, tá? E aí podemos definir o tipo string, que vai receber apenas valores do tipo texto, beleza? E aí eu poderia colocar aqui recebe Marcos, beleza? Eu vou comentar aqui, senão ele vai dar um erro. Bacana. Então, eu poderia fazer dessa maneira. Criar uma variável, tá? Criar a variável aqui nome.
dois pontos e definir o tipo da variável, que é o tipo string, tá? E aí está recebendo meu valor Marcos. Já está aqui a variável nome, se eu executar, já vai aparecer Marcos, tá? Então funciona da mesma maneira, tá? Eu poderia definir o tipo da variável. A mesma coisa aqui, se eu quisesse definir um tipo inteiro, para números inteiros, eu criaria var, por exemplo, vamos colocar aqui var idade, dois pontos, e aqui eu vou definir um número inteiro. Então, vou colocar aqui 18, tá? Se eu colocar aqui a idade, já vai aparecer 18, tá? Bom, em Java, você precisa declarar o tipo da variável, tá? Mas em Kotlin, você não precisa fazer isso, tá? Você não precisa complicar tanto o seu código assim, tá? Você poderia fazer dessa forma, não está errado. Mas se eu fizer dessa maneira aqui, ó, var idade recebe 18, ele já vai entender que é um número inteiro, tá? Então, vou executar aqui para você ver que ele vai carregar o 18 aqui, ó, tá? Aí você me pergunta, como é que o Kotlin sabe o tipo da variável? Se é string, se é float, se é double, se é int? Bom, é assim, pessoal, no Kotlin, ele já reconhece o tipo da variável, tá? Então, na linguagem Kotlin, ele já reconhece o tipo da variável. Como que ele consegue reconhecer o tipo da variável? Como? Através do seu valor, tá? Então, através do meu valor aqui, ó, que eu atribuí à minha variável, o Kotlin já consegue identificar o tipo da variável, tá? Então, eu não preciso atribuir o tipo, como eu fiz aqui, ó, string recebe Marcos. Eu não preciso atribuir o tipo string, o tipo inteiro, o tipo double, não precisa. Através do valor atribuído à variável, o Kotlin já consegue identificar se é double, int, se é string, se é boolean. Legal? Essa é a grande vantagem do Kotlin, tá? Então a gente consegue reduzir demais o nosso código por conta de algumas tecnologias, de algumas funções que o Kotlin possui, tá? Então vamos tirar aqui. Então se eu quiser criar uma variável do tipo string, vamos voltar novamente. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome que vai receber Marcos. Certo? Então aqui ele já entende que é string, tá? O meu valor aqui é do tipo texto, tá? Se eu executar aqui, já vai aparecer Marcos. E se eu mudar o valor aqui, por exemplo, para 50? Agora a minha variável nome passou a receber 50. Se eu executar, vai ficar 50. Então agora, através do valor atribuído à minha variável, ela passou a ser int, tá? Por quê? Porque o int ele é número inteiro, certo? Então, é através do valor que o Kotlin consegue saber o tipo da variável, tá? Muito legal isso daí, tá? Facilita bastante a sua vida. Então, se a gente quiser criar variáveis do tipo string, a gente vai colocar valores textos, certo? Vou criar aqui outra variável chamada var número inteiro. Número inteiro recebe 10, tá? Então criamos uma variável chamada número inteiro que está recebendo o valor 10, tá? Vou criar aqui outra variável chamada dinheiro, por exemplo, dinheiro, que vai receber 50.00, 50 reais, tá? Então agora não é números inteiros, ó. Temos um ponto aqui. Lembra que se a gente utilizar números decimais, nós vamos utilizar double e float, tá? No caso, aqui estamos definindo como double, tá? Para a gente definir como float, a gente poderia criar aqui uma variável, por exemplo, número 2 recebe 10.0
f, tá? Então, para mim definir como float, eu preciso definir um f no final, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso print a nossa variável dinheiro. Vamos executar aqui e já vai aparecer 50. E podemos colocar aqui a nossa variável número 2, que é um float, tá? E já vai aparecer aqui 10.0, beleza? Então, essa parte ficou bem tranquila, né? Se a gente quiser definir como long, tá? Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada long e vai receber o valor de, por exemplo, 100, e a gente coloca um L, tá? Então, para a gente definir como long, a gente precisa colocar um L no final, tá? Um L de long aqui. Então, se a gente colocar aqui a nossa variável long e executar, já vai aparecer 100, tá? Então, vamos colocar aqui, já vai aparecer 100, beleza? E se a gente quiser definir um tipo de variável como valores como verdadeiro ou falso, a gente pode criar uma variável chamada resultado, por exemplo, e vai receber true ou false, tá? Então, o tipo boolean, ele só recebe verdadeiro ou falso, tá? Então, true para verdadeiro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, true, verdadeiro, tá? E se a gente quiser colocar um valor falso, a gente vai colocar como false, que é falso, beleza? True, verdadeiro, false, falso, beleza? Então, criamos uma variável que se chama resultado e a nossa variável resultado recebe o valor como true, recebe o valor verdadeiro. Se a gente colocar aqui no nosso print a nossa variável resultado e executar, já vai aparecer como true, tá? E podemos colocar também como false, tá? Então, ela só recebe esses dois tipos de valores, tá? Então, estamos definindo como boolean, tá? Valores booleanos. Vamos executar aqui, false, tá? Então, é assim que a gente declara variáveis, tá? E aqui eu estou te mostrando quais são os tipos de variáveis em Kotlin. Então, eu não preciso definir o tipo, tá? Só para nível de curiosidade, em Java, se a gente quisesse definir uma variável do tipo string, a gente teria que fazer dessa maneira. A gente teria que colocar o string aqui na frente, tá? A gente teria que colocar o tipo da variável, que é string, depois o nome da variável, então eu poderia colocar aqui nome mesmo, nome, e aí o valor dela, então recebe Marcos, e aí eu colocaria um ponto e vírgula, tá? Então, no Java ficaria dessa maneira, eu teria que definir o tipo da variável, que é o tipo texto, vai receber apenas textos, o nome da variável e recebe o valor. Em Kotlin eu não preciso fazer isso, tá? Eu simplesmente defino se é var ou val, se ela é uma variável mutável ou imutável, o nome da variável e o valor a ser recebido, tá? Através do valor que o Kotlin sabe o tipo da variável. Olha que incrível isso daí, tá? Então, é através do valor atribuído que o Kotlin sabe. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta novamente para essas aulas. E eu espero você na próxima aula.